Boa tarde, diademenses e região do ABC Paulista. Eu falo Diadema porque a gente está fazendo uma bateria de entrevistas com o pessoal de Diadema, os pré-candidatos a vereador. Então, a gente logo mais vai passar para as outras cidades, já tem aí alguns convites, já estamos esperando aí por resposta de candidatos fora da cidade. E, como de sempre, a gente começa aqui mais um programa, às 17h05, né? Atraso meu novamente. Vai conversando, daqui a pouco a gente perde a hora, mas a gente está no ar. E já quero agradecer quem está na rádio abcnews.com, lá escutando a gente, está conectado também, estou conferindo aqui. E quem agora começou já a entrar e participar da entrevista ao vivo pelo Facebook, né? Grupo ABC News. Você entra no Facebook e você nos acha lá para ver essa entrevista que vai aqui, daqui para frente, 1 hora aí de entrevista, né? Quero agradecer aí a diversas pessoas que vêm acompanhando o meu trabalho com essas entrevistas, venho recebendo elogios de que é importante essa prestação de serviço que eu estou fazendo aqui, não só eu, mas toda a equipe do Grupo ABC News, que a gente cria a pauta antes de começar a conversar, então tem outras pessoas por trás, e esse é o objetivo, que a gente consiga fazer com que você possa entender aí um pouco de cada pré-candidato. Serão muitos candidatos, eu acho que uma média é de 500 candidatos por eleição, pré-candidato a vereador, né? Então, acho que a gente não vai nem conseguir entrevistar todos. É muita gente, né? Só se a gente fazer aí, talvez, umas 3 entrevistas por dia. Ou mais, né? Então, assim, mas antes de começar isso, quero agradecer quem está na rádio abcnews.com e também aí no grupo ABC News no Facebook. Compartilhe, por favor, aí essa entrevista, quem puder, ajuda a divulgar aí o nosso trabalho, é muito importante. Quem for entrando e deixando mensagem, coloca o bairro, eu quero falar com o bairro, eu quero mandar uma mensagem e falar com o cara do bairro tal, quiser pôr a rua também, melhor não, né? Vai colocar rua, número, CPF, daqui a pouco tá chegando lá as encomendas lá do Mercado Livre. É verdade. Tá bom o microfone aí pra você? Tá bom, ouviu? Se quiser pra mim tá perfeito. Dar uma girada nele assim. Isso, aí, pra mim perfeito. Tá, vai sair tranquilo aí. E hoje a gente tá aqui com esse cidadão que eu vou ter que dar uma lida aqui no perfil desse rapaz. Eita, o perfil dele foi lá pro outro lado, olha só. Vamos ver, daqui a pouco a gente... Mas enfim, quem tá aí no Facebook já conhece ele, não é? Não precisa nem apresentar, né? Já tá aqui bem apresentável, com o rosto dele aqui. E conhecido na cidade, tem uma grande história aí na política de Diadema, não só na política, né, também outras situações também, empresário que né, uma profissão extensa, foi metalúrgico também, né, então assim, tem uma vasta experiência em muitas situações. Ele nada mais é quem? É o Frank Miller. Eu duvido que eu não conheça esse cara. O pouco que eu já falei dele, assim, para outras pessoas, é impressionante. Você começa a falar, o cara fala, eu já sei, ele é de tal lugar. Obrigado. Eu já vi ele em tal lugar. É assim, assado. É um cara que conversa, é um cara motivador, é um cara assim, assado. Já comprei colchão com ele. Verdade. Então, a nossa entrevista de hoje, gente, eu vou fazer aqui o formal, né? É com o Frank Miller. O Frank, ele estudou na Escola Estadual Oswaldo Lacerda Gomes Cardim, em Diadema. E fez mais de 40 cursos no Senai. Não vai dar para fazer entrevista com você só hoje, não. Entre eles, o curso de supervisão de primeira linha em metal mecânica. Eu já vi essa história, mas você vai ter que contar de novo. Eu não lembro, é muito técnico, né? Que é o tal do TGPI, né? Técnico em gestão de produção, no caso, você é essa sigla aqui, né? Técnico em gestão de processos industriais. Tá certo. Com especialização em meio ambiente. Foi metalúrgico durante 15 anos. Trabalhou nas empresas Krones e Prensas Schuller. Acho que é isso, né? É isso, Prensas Schuller. Vamos lá, que eu já me perdi. Graduado em gestão pública. Fundou a ONG Macaé 20 anos atrás. A gente vai falar um pouco dela, né? Trabalho de associação de ONG. Eu gosto de falar, porque tá, ainda mais quando está nas regiões de periferia, é sempre bom, né? Onde realiza diversos trabalhos sociais, né? Deve ter cursos, ele vai falar um pouco também, e tantas outras coisas. Foi eleito conselheiro tutelar em 2006, diretor da Defesa Civil em 2009 a 2011,
foi diretor da Secretaria de Segurança Alimentar em Diadema, foi eleito e diplomado suplente vereador em Diadema em 2012. Provavelmente foi a sua primeira campanha, não? 2012, não? Terceira. Terceira. Estou falando, o cara está experiente. É empresário do ramo de colchoaria terapêutica, né? Não é só colchão, não. Não, é colchão terapêutico. comum não, é colchão terapêutico. É formado também em programação neurolinguística, PNL, formado em coach, né? Com especialização em emagrecimento definitivo. Isso aqui Perfeito. vai ter sucesso, hein? E Master, né? E PNL aplicado em coach. Formado também em Master Coach, em especialização neurolinguística. E para concluir, eu acho que é para concluir, não é ainda, gente, não é para concluir. Ele foi subsecretário de esporte em Diadema de 2016 a 2020 agora, recente. Então, quer dizer, 4 anos aí como subsecretário. E é coautor de um livro, quer dizer, é escritor também o cara. Aí vai poder traduzir melhor aqui, é Mindset Coach. É isso, Mindset Coach. Mindset Coach, aí, tá vendo? Tem que ir lá estudar um pouquinho de inglês. Uma jornada de transformação rumo à sua melhor versão. Não perca essa entrevista agora aqui com o Frank Miller. Boa Obrigado. tarde. Boa tarde, meu amigo. Frank, com todo esse currículo aqui, meu querido, eu, sinceramente, eu não ia me candidatar, não. Não é? Não, mas tem gente que gosta. É um sonho? Eu diria que é mais que um sonho. Mais que um sonho. Mais que um sonho. É um desejo ardente. É um desejo ardente. Porque em meio a tantas coisas que a gente vê na política, os que estão aí não me representam. Então, desde 2004, foi quando eu me despertei para o lado político, eu achei que era necessária uma mudança. E eu venho tentando essa mudança até os dias de hoje. Embora no meu currículo que você falou aí de forma brilhante, eu vi que me pesquisou bem, parabéns. Tem aí alguém que tem dando aí umas informações, muito bom. Né? A gente levanta tudo aqui mais um pouco. É bom saber, mas de 2004 para cá a gente vem tentando uma cadeira na Câmara Municipal, mas com o objetivo de ser diferente. Para ser igual, eu continuo fazendo o que eu faço. Uma coisa que eu não quero é fazer da política uma profissão. Então, por isso, as outras vertentes. Não tenho um padrinho político, não tenho... Ninguém da minha família candidatou-se a nada em Diadema. Lá em Minas tem parente político, mas aqui não tenho ninguém. Então, é uma crença mesmo. É o que eu acredito que é possível transformar a vida das pessoas através da política. Mas possível. Tem alguma inspiração lá do parente lá em Minas? Não, porque na verdade eu tive um vice-prefeito, tenho uma vereadora, né? A relação minha com eles nunca foi política, sempre foi de ir lá. Familiar, né? Mesmo. Familiar, nós nunca falamos de política, né? É engraçado, né? Nunca falamos de política na família. Então eu acho que é uma inspiração que vem mesmo de quando eu fui cipeiro na Prensa Schuller. Lá em 2004, mais um cipeiro. Eu era cipeiro, era da área metalúrgica. Então, acho que esse desejo de mudança, de transformação, me levou para o caminho da política, de uma forma muito natural. Mas não que eu dependesse dela para viver. Ter políticos que ficam aí 30, 40 anos, seja na vereança ou trocando só de cadeira com o filho, com a irmã, com o primo, né? Aí você pergunta, o que você tem de projeto? O que você fez em prol das pessoas? Porque na minha visão... a gente vai falar isso aí. Opa! Por enquanto, a gente vai começar do começo. Perfeito. Eu quero entender, eu quero que as pessoas também fiquem à vontade, eu quero entender quem é o Frank Miller na sua essência. De onde que ele veio? Por que veio parar em Diadema? Como é que funcionou toda essa relação? Ou você é de Diadema, de repente, natural de Diadema, né? E a gente não sabe, vamos saber agora. É isso. Então, primeiro eu quero... vamos voltar aqui atrás, vamos começar no primórdio. Essa conversa é tão bacana conversar com você aqui, que vamos voltar aqui no início. Né? Eu quero agradecer aos ouvintes, deixar aqui um grande abraço para todos que estão aqui, presentes, ao Elias Lubac, que está sempre aí junto com esse trabalho fenomenal. Eu acho que isso é importante, não só para mim que estou aqui para me divulgar, mas para a cidade de Diadema. Isso é importante demais. É algo que fortalece aí a democracia, o conjunto. Então, quero agradecer, Lubeck, pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Né? Agradecer a Deus, em especial uma pessoa que eu amo muito, né? Que está aqui comigo, que é meu filho Miguel.
ele fez questão de estar aqui hoje. É um cara que, quem lê o meu livro, vai entender. Né? É um cara que surpreende em todos os momentos. É um garoto de ouro. Então, obviamente, eu devo ele à mãe dele, né? Então, a mulher que eu amo, a mulher que eu adoro, que é minha esposa Lu, mandar um abraço para ela e aos meus amigos. Temos aqui o Johnny e a Sara, né, acompanhando aqui a nossa entrevista. Então, eu quero deixar a todos os ouvintes, em especial a todos que estão aqui, o meu boa tarde. E eu sou de Diadema. Eu sou nascido em Diadema. É o primeiro. Eu sou nascido em Diadema. Tem só uma vertentezinha. Eu não nasci no hospital de Diadema. Meus pais moravam aqui em Diadema, no bairro do Serraria. Compraram uma casa em 70 e alguma coisa, lá no fundão do Serraria. Hoje, em frente ao hospital. Em frente ao hospital do Serraria. Tá. Eu nasci numa ruazinha sem saída ali. Na verdade, quase que o meu nascimento acontece dentro do carro. Na ida para o hospital. Meu pai também metalúrgico, eu acompanhei meu pai. Meu pai é caldeireiro soldador, eu também sou caldeireiro soldador, fui, né? Caldeireiro soldador. E ele vindo aí da empresa, acho que Toshiba, ele trabalhava. E aí chegando, teve que correr comigo para o hospital, com a minha mãe para o hospital. E eu nasci, se não me falha a memória, Hospital São Paulo. Né? Não foi em Diadema, mas a minha história de vida é em Diadema. É uma cidade que isso eu estou falando aqui em público, mas quando me perguntam, você nasceu em Diadema? Eu nasci, porque meus pais são daqui. Né? Não, você é em Diadema natural. A minha relação natural é aqui. Você só não nasceu no hospital por uma casualidade. Por uma casualidade. Mas amo essa cidade. É uma cidade da qual não pretendo mudar. Eu pretendo formar meus filhos naquilo que eles acharem que devem ser formados e criá-los aqui. Então vamos explorar mais um pouco, Vamos já lá. que você é de Diadema. Como foi a sua infância, adolescência, né? Lógico, muito rápido, resumidamente, né? A gente tá... Foi muito boa, né? A cidade de Diadema, nessa Você época... viu ela crescer, eu acho que ela crescer. De lá para cá você viu muita diferença. 78, eu nasci em 78, a maior transformação da cidade de Diadema foi na década de 90. Se não me falha a memória, o prefeito era o Dr. José Augusto, que inclusive foi o pediatra da minha mãe, o ginecologista da minha mãe, e a Maridite foi minha pediatra. Então, ali na Avenida Dom João VI, meu pai tinha um comércio local ali, né? Na Dom João VI, meu pai tinha um barzinho na época. E eu me criei ali, entre Serraria e o trabalho do meu pai. Quando eu não estava em casa no Serraria, eu estava com meu pai no bar. Por conta de locomoção, que era muito difícil, né, nesse período, Diadema não tinha asfalto, Dom João VI não era asfaltada, não tinha aquele pool de empresas, de trabalhadores que tem ali. Então, naquele momento, né, nós mudamos para cá, para Dom João VI, e eu tive a minha infância, parte no Serraria e parte aqui no Jardim Caema, do qual eu sou muito feliz, porque eu tive tudo que eu quis. Na infância, tudo que eu quis. Jogar bola, pipa, peão, bolinha de gude, coisas que às vezes os nossos filhos não sabem e faltam. Não era só os 2 dedinhos, hoje é só celular, né? Não, eu tive uma infância muito saborosa. Estudei em escola pública minha vida inteira, tanto no Jardim ABC, descendo ali a Rua das Ameixeiras, quanto o Senai. Eu coloquei que fiz mais de 40 cursos. Exatamente, eu fiz 52 cursos no Senai. Senai Manuel Garcia Filho, em Diadema. E antigamente, para entrar no Senai, era bem concorrido e difícil, né? Eu fiz 3 provas, passei na 3ª. Eu não consegui passar. Todo mundo queria, porque era uma expectativa de bom emprego, gigante, né? Quem de trabalhava uma carreira. lá. E foi o que eu tive. Eu entrei trabalhando pela empresa Crones, 2 de agosto de 92, se não me falha a memória. Eu gosto de datas, né? Então, foi muito bom. Foi uma infância muito gostosa. Eu gostaria que as crianças de hoje tivessem a infância que eu tive, movido à liberdade que eu tinha, e que hoje nossas crianças não têm liberdade. Acho que é o que mais falta. Mais falta, ainda mais agora nesse momento. No momento de pandemia, muito mais. Pandemia, né? Só quem tem filho e mais de 1, 3, sabe como é que é dentro de casa. Verdade. Eu tenho 2. Eu tenho o Franquinho, Miguel, que está aqui, e o Frank Miller Filho, que está em casa também nos assistindo. A correria é brava. Os moleques, quando dá um estresse, segura. Mas é isso. E aí, passou pela adolescência, juventude chegou,
casamento chegou. Casamento chegou, eu fiz Senai, depois que eu fiz Senai, me despertei para metalurgia, fiquei 15 anos na metalúrgica, trabalhei nessas duas empresas. Na verdade, eu fiquei 6 meses na Mannesmann, que é bem próximo ali, é perto da fábrica da Coca, ali na Fagundes de Oliveira. A minha vida foi trabalhar ali naquela região do Piraporinha. Olha só, trabalhei na subsecretaria de esporte agora, esses últimos 3 anos e pouco, Piraporinha, Clube Mané Garrincha, né? Então minha vivência foi muito bacana. E aí me despertei, além dos cursos, né? Eu me despertei para algo que eu vou falar assim, talvez até não seja, para um crescimento pessoal. Eu tinha uma vontade e tenho até hoje, algo que me move, que é esse desejo ardente de crescer, de conhecer, que a gente chama tecnicamente um mindset de crescimento, que é a mudança de mentalidade. A minha mentalidade é crescer sempre, eu acredito que é possível. E aí, eu cresci tanto que casei. Aí, né? Aí então, você encontrou a felicidade. E aí eu encontrei a felicidade. E a felicidade chama-se Lucilene Alexandre. Minha esposa, amo muito ela. E eu já abri aqui para ver as mensagens, ela está aqui, ó. Te amo, Frank Miller. Olha aí, ela está aí. É tão bom demais. Então, e dentro de tudo isso, é nesse preceito que eu quero cuidar da minha família. Porque família é a base de tudo. Sempre eu disse, vou falar sempre. Família é a base de tudo. Então, quando a gente parte para esse caminho, tudo acontece. Então, eu sou muito feliz. Quando eu casei, meus pais moravam ali, como eu falei, na Dom João VI. Depois mudou, foi para a rua Nagasaki, aqui no Jardim ABC, Jardim Takebe, lá perto do campo do ABC. Do campo do ABC, do lado do campo do ABC. Né? Aí saímos dali, aí ele foi para a Avenida Água Funda, que é uma divisa, Diadema e São Bernardo. De um lado da rua é Diadema, do outro lado é São Bernardo. E aí eu também fiquei um pedaço da minha vida ali. Aí saí de lá só quando eu casei. Aí casei e voltei para Serraria. Fiquei 12 anos no Serraria. E mudei agora, tem 3 anos, que a gente voltou para o Jardim ABC. Eu estou lá no Tabuão. Então moro lá no Tabuão hoje. Eu acredito muito isso, que são as oportunidades que Deus nos dá. Mas Deus nos dá, vamos acreditar, mas também vamos fazer a nossa parte, né? E eu acho que eu tenho feito a minha e a minha esposa também, que a minha esposa é conselheira tutelar na cidade de Diadema, já esteve aqui, você já fez o convite. Já teve aqui, é verdade. Veio ela e mais 2 rapazes. Mais 2 conselheiros. O Renato e mais... O Renato e o... Eu esqueci o nome dele. Francelino. Francelino. Né? E o Francelino. Vieram os 3, que são os 3 presidentes do Conselho Tutelar. Isso. Dicas de passagem, eu sei que ela vai brigar comigo quando eu chegar em casa, ela é a conselheira mais velha do Conselho Tutelar. Eita, agora arrumou confusão. Porque todas as campanhas que ela participou do Conselho Tutelar, eu acredito que isso é devido, não ao Frank, é devido à qualidade que ela tem como conselheira. Na minha opinião, a melhor conselheira, respeitando todos os outros que passaram pelo Conselho. Respeito todos. Né? Mas a melhor conselheira, uma das melhores conselheiras da cidade de Diadema, e ela tem aí o seu 4º mandato até pela experiência, né? Até pela experiência, não dá nem para discutir, né? Muito. Conhece tudo. Perfeito, ela conhece e gosta, né? Ela gosta disso, ela fica agoniada quando não vai. Franco, queria que você falasse um pouco da sua passagem aí pela metalúrgica, por essas empresas que a gente citou agora, né? Rapidamente, como que foi essa passagem? Foi muito importante para você? Eu costumo dizer que tudo na minha vida é importante demais. Até as coisas ruins que acontecem, que muitas vezes não são poucas, né? Não é o que você pensa, tá ruim. Não, o importante é como você se move à frente do problema. E eu acho que as metalúrgicas que passei não foram ruins. Foi uma experiência inimaginável, que poucas pessoas vão ter essa experiência. Uma experiência de começar aos 13, 14 anos, fazendo um trabalho dentro de um mundo, né? Porque a Prensa Schuller e a Krones, eu entrei lá, tinha 2.970 funcionários, 92, 93. Ali, a comunidade da Nova Conquista não existia. Ali eram os galpões. Ali tinham galpões que normalmente a gente dormia dentro dos galpões na hora do almoço. Do almoço. Né? Então foi uma passagem importante. Cresci muito como caldeireiro. Para mim foi muito bacana. Fiz muitos amigos. Hoje tenho contato com todos eles. A minha turma do Senai, que fez o Senai comigo, nós temos um grupo e a gente se relaciona há 25 anos juntos. Né? E foi importante. Para mim foi um momento importante. Um momento que eu virei a página. Né? E por que eu virei a página? Porque eu sabia que se eu continuasse na caldeiraria, o máximo que eu seria, talvez, era um líder de seção. Mas esse era o meu desejo, era meu sonho. Por não ser, eu pedi a conta da Prensa Schuller. E aí saí da Prensa Schuller. Arriscando tudo, sem saber o que ia fazer. Sem saber o que ia fazer, né? Mas sabendo
sabendo que eu ia buscar algo maior, mas que ia passar por muitas turbulências. Então, ser metalúrgico para mim é uma coisa que me honra muito. Eu sou muito gratificante, eu não posso esquecer minha raiz. E é de lá que eu venho. E eu me emociono quando eu falo isso, porque eu gosto dos amigos que tem lá. Sim, e a gente contar a nossa história, só nós sabemos o quanto que nós sofremos, né? Perfeito. Então, a gente se emociona de fato. E nisso aí, é logo depois dessa saída que você se encontra na situação, que você foi conselheiro também? Fique lá. Não, eu saí em 2004, em abril de 2004, eu saí para concorrer à eleição de vereador naquela época. Eu tinha 20 você já foi direto para concorrer a vereador? E fui candidato a vereador. Eu tive exatamente 924 votos. Agora eu te pergunto, de onde que veio esses votos se você não fez nenhuma campanha? Amigos da própria metalúrgica? Amigos. A Prensa Schuller foi uma empresa, é claro, quando eu falo uma empresa, não é a instituição, são os amigos que lá deixei. Em 2004, eu já tinha fundado a ONG Macaé. 20 anos, né? 20 anos. Eu fundei a ONG 19 de fevereiro de 2000, com o nosso trabalho. E dentro deste trabalho, a gente já tinha um relacionamento com o bairro, um bairro específico, só o Serraria. Então, praticamente, o Serraria e o Caema foram 2 bairros que eu tive esses 924 votos. Eu fui o 4º mais votado, na época, PPS. A Maridite era presidente, Zé Augusto foi candidato a prefeito, se não me falha a memória. Não precisava de tantos votos como hoje, né? Não, que... nessa época, quando eu fui candidato, né? A Maridite teve 2.580, o Antônio Rodrigues, ele teve na média de 2.300 votos nessa ocasião. Um cara já falecido. Era os mais votados. Era os mais votados, o primeiro e segundo. O terceiro mais votado foi o cara da padaria. Eu não lembro se era Chicão da padaria, Ceará da padaria, era alguma coisa da padaria. Me fugiu agora, era alguma coisa da padaria, ali no Casagrande. Ele teve cerca de 1.300 votos, mas já era conhecido, segundo a campanha dele, né, o rapaz cara da padaria. E o 4º fui eu, 924 votos. Até foi um negócio que nem eu esperava. Mas não entra. Mas não entrou. Não entrou ninguém. Na verdade, não fizemos o coeficiente eleitoral para eleger ninguém. Não ganhou o Maridite, não ganhou o Antônio Rodrigues, não ganhou o cara da Carioca, lembrei. Carioca da padaria. Ele tinha uma padaria no Casagrande. E o Carioca, falecido já. E o Carioca foi o terceiro, eu fui o 4º. Né? E daí, depois da eleição, eu gostei da brincadeira, eu gostei de falar com pessoas, e eu tomei gosto pela coisa. Até aí eu não tinha formação nenhuma, era apenas uma vontade. E aí eu fui... virei conselheiro tutelar. E nesse momento... Quantos votos? Conselheiro tutelar, a minha meta, eu sempre gosto de falar de números. Eu sou bom de matemática, adoro matemática e eu gosto de números. Né? E a minha meta naquela ocasião era ter 1.000 votos. Infelizmente eu não bati os 1.000 votos, mas fui eleito com 997 votos exatamente. Achei que você falou 999. Faltou 3. E no meio do meu caminho, eu descobri que teve 3 colegas que não tiveram tempo para votar. Eu falei, então eu tive 1.000 votos. Eu tive. Porque não é só ter na urna, é ter no sentimento. Eu acho que o voto começa por aí. É isso. O cara ter vontade de votar, porque você é um cara bacana, tem um projeto, tem ideias boas. É isso. Mas não conseguiu chegar, mas o voto era seu. E olha, ninguém te tiraria. Ninguém me tiraria. Ninguém me tiraria. E olha que bacana. Foi um mandato muito desafiador. Porque porque nós tínhamos 3 conselheiros que eram contra a atual posição do governo, né? Zé Augusto. Felipe já. Em 2005, 2006 era Felipe. 2006 era Felipe. E nós éramos oposição. Eu, Lúcio e a finada Abidene. O Lúcio lá do PSDB, que era do PSDB. Não. O Lúcio, que é assessor do Marcos Michels, eu acho, hoje. Sei qual é o Moreno. O Moreno, forte. Meu amigão, gosto muito dele, um abraço para ele, inclusive. Né? E a saudosa Abidene também. Né? Hoje é a Lu e a Abidene, as 2 conselheiras que mais tiveram mandatos na cidade. As 2 mais experientes. Né? Então nós éramos contra os outros 10. Então a gente era 7 contra 1. Né? Mas nós brigamos em prol de mais vaga de creche. Né? As ações que levaram a ter todas essas últimas 8 creches que foram concluídas hoje, foi lá atrás que começou. E foi lá atrás com a briga minha, do Lúcio e da Abidene. E se a gente buscar lá nos anais da casa, eu trouxe para cá a Globo, a Band, o SBT, a Record, tem matérias, Diário do Grande ABC, nós ficamos aí brigando. Naquela ocasião faltava 8.752 vagas.
Nós fizemos um levantamento no fórum da cidade, quem tinha lá processos. Nós fizemos um trabalho, olha, cansativo. A Bidene foi primordial nesse trabalho, né? E o Lúcio foi muito bacana, que dava força para a gente prosseguir. Então, eu tenho o Lúcio um grande carinho, um grande respeito hoje. Um cara extraordinário também. Foi conselheiro junto comigo. Tá certo. E nessa daí, você vai para a reeleição ou já pega e fala, não é isso que eu quero para mim, eu vou, porque você é um cara que não se conforma, não é um cara que gosta de ficar parado, já percebe. Então você ganha a eleição, cumpre seu mandato e fala, não, vou sair. Vou sair. Vou procurar outros ares. É isso. Foi isso que aconteceu. Eu não saí a reeleição do Conselho Tutelar, falei, não é... Porque a gente tem dentro da gente, eu não posso estar lá, eu tenho uma coisa chamada congruência. Aquilo que você fala tem que ser aquilo que você faz. Se não tiver essa congruência, esquece que nada vai dar certo. E eu tenho que estar num lugar onde eu tenho amor, onde eu tenho carinho, onde eu gosto, né? Inicialmente eu só estou aqui porque eu gosto de você, porque eu te respeito, acho o seu trabalho muito bacana. Posso até ter divergências. Sim. Não temos, mas possamos até que amanhã, depois, podemos até ter. Mas não me faria a divergência... Sendo eleito e fazendo maus projetos lá, você não vai gostar de mim. Mas pode ter certeza que eu vou continuar gostando de você. Pode ter certeza. E dentro desse certame, o que eu acredito? Que foi muito importante o Conselho Tutelar, uma instituição que eu respeito. Tanto é que hoje, ao meu lado, eu tenho de 4 a 5 conselheiros tutelares. Ou já foi, ou são, que me ajudam, me apoiam, grupo. Do nosso grupo, exatamente. Né? Tem vários conselheiros, vamos lá. Tem a Silvana, tem o Marcelo, tem a Lu, tem eu que fui conselheiro, e tem mais um, esse um não posso falar ainda. Né? Então nós temos 5 conselheiros dentro de um grupo, de tanto que eu respeito e considero o Conselho Tutelar. Sem contar alguns funcionários do Conselho Tutelar que hoje me acompanham até hoje pelo trabalho que a gente fez. A assistente social da ONG, a Marlene do Fórum, que foi assistente social lá há 25 anos. Hoje ela é nossa voluntária da ONG, há uns 8, 10 anos aproximadamente. Então ela faz o trabalho de serviço social da nossa ONG gratuito, do qual quero mandar para a Marlene um grande abraço. Então o Conselho Tutelar, eu entendi que eu cumpri a minha missão e falei, é hora de virar a página, porque eu já dei o meu melhor ali, eu já dei o meu máximo. E ver algumas coisas que eu via com crianças e algumas coisas que eu tinha que passar, eu entendia que o homem, respeito todos os homens, é apenas minha opinião, né? O homem conselheiro tutelar, ele não tem o brilhantismo que a mulher tem. Você já falou isso uma vez. Acho que foi até no ar aqui uma vez, você ligou, não sei. Que foi. Nada contra nenhum homem, nós temos grandes homens hoje, o Renato é um cara, é um excelente conselheiro, né? É um cara que eu gosto, né? E que eu vejo o trabalho dele. Então, é assim. Mas esse trabalho eu acho que é um trabalho muito de coração, técnica, claro, mas coração, e aí voltado para a mulher. É um sentimento meu. Não que seja, eu estou dizendo que... Quando a gente fala que vai proteger a criança, trabalhar com a criança, mãe. Já é inerente da mulher. Já é inerente da mulher. É mãe, se não foi, tem aquela sensibilidade. Perfeito. Eu entendo o que você está falando, eu acho que é essa linha. E aí foi quando eu saí do Conselho Tutelar e minha esposa falou, você fala tanto de mulher, então você me apoiaria? Eu falei, obviamente, você só precisa... Ah, não foi você que falou, vai, tenta? Ela que se sugestionou. Na verdade, eu nunca falei para ela ser conselheira. Ela sugestionou. Porque ela acompanhou, tudo que acontecia no conselho, ela acompanhou de perto. Praticamente te ajudava, claro, chegava com o trabalho em casa também. É isso, né? Então ela me ajudava muito, como me ajuda até hoje. E aí ela falou, poxa, eu acho que Frank, se eu passar na prova, foi assim que ela falou. Frank, amor, né? Ela fala assim, amor. Amor, se eu passar na prova, você me apoiaria? Eu falei, bom, com certeza, se você estudar, você passa, porque é estudar o ECA e os seus cerca de 270 artigos. Antes era só o ECA, hoje tem mais coisa. E aí ela fez a prova, passou, teve uma boa nota, tirou quase 9 na prova, foi fantástica pela primeira vez, e nós fomos para a eleição. E aí ela foi eleita. Naquela ocasião... Superou o seu número? Não, porque a transferência de voto é muito difícil e ela era uma desconhecida. Quem conhecia Lucilene? E aí colocou Lu. Quem é Lu? Então não tinha nenhuma referência que já tivesse no Conselho Tutelar, tampouco uma vivência política. A não ser marido, mas a transferência não é fácil. É isso, não é fácil. Ela teve cerca de 600 votos e foi eleita naquela ocasião.
Aí sim, ela veio para a reeleição. No primeiro teve quantos votos? 600. Né? Aí ela veio para a reeleição. Na reeleição ela perdeu por 26 votos. Ela teve 636, se não me falha a memória. O número dela talvez eu não guarde 100%, mas ela aumentou um pouquinho. Mas perdeu por 26 votos. Mas ela se tornou a segunda suplente. Ela se tornou a segunda suplente. Só que tinha um grande amigo que saiu candidato no Serraria, que infelizmente veio a falecer, que era o Didil. Se não me falha a memória, o nome dele é Didil. Que era o primeiro suplente. Acho que é Didil. Era conselheiro. Ah, tá. Aí ele faleceu. Aí o primeiro suplente entrou, era um professor, Valdemir, não vou lembrar o nome dele exato. Ele ficou um dia, falou, não vou trocar essa aula de aula por isso, não quero, gostou, não já gostei. identificou que e aí não ele era. saiu, Olha só. isso aconteceu tudo em 3 meses. E aí ela entrou, por isso eu falo que ela tem 4 mandatos ininterruptos. Na verdade, teve essa vacância. Trabalhou, né? Ela assumiu e ficou até o final. Aí sim veio a reeleição dela. E aí na reeleição ela foi eleita também nessa média de 600 votos. E agora, em 2016, veio a 4ª reeleição dela. E aí ela foi... Dobrou. Aí ela aumentou a marca do que ela tinha, chegou a quase 900 votos. Tá bom, 400. Então e agora é assim. E aí o Frank deu as pessoas na rua, e aí eu vou corrigir as pessoas da rua aqui no ar. Porque as pessoas na rua, alguns amigos, os mais próximos, né? Eles falam, poxa, ô Frank, bacana, você elegeu a conselheira. Não. Talvez a primeira e a segunda eu elegi. A terceira e a 4ª, o mérito é todo dela. Foi o trabalho que ela fez, e o trabalho que ela faz no Conselho Tutelar à frente, que fez com seriedade, o respeito, com as famílias. A gente tem esse lema, família é a base de tudo. E dentro da família tem as crianças. E aí dentro dessa construção familiar, que eu chamo de construção familiar, ela conseguiu superar essa marca que eu passava para ela até a segunda eleição. Então esses 900 votos, a cerca de 900 votos que ela teve, o mérito é todo dela. Eu tô vendo que hoje esse programa vai demorar de acabar, viu? Não chegamos na metade ainda. Mas eu não vou te fazer a pergunta mais. A pergunta, por que você quer ser candidato, por que você é pré-candidato, foi feita lá. Não é só um sonho, mas uma questão de que nenhum te representa. Então, eu vou mudar a pergunta. Você é pré-candidato a vereador. O que você faria para mudar, para ajudar, melhorar a cidade sendo eleito? Perfeito. Estando lá no cargo importantíssimo que é de um vereador, que vai legislar, fazer lei, fiscalizar. O que nós não podemos fazer é mentir para o povo. Isso nós não podemos fazer. Então, todo serviço público, você não pode deixar de fazer, você não pode fazer ou deixar de fazer algo mediante a força da lei. Então, para o vereador fazer algo, a lei tem que constar, senão ele não pode fazer. E qual é a prerrogativa? Qual é a função do vereador? O vereador ele tem que legislar, criar leis que não onere a municipalidade. E a segunda coisa que o vereador tem que fazer, e aí tem que fazer de forma pujante, independente do que for, fiscalizar o prefeito, os gastos públicos, fiscalizar para onde está indo os nossos recursos. Essas são as 2 funções. Então, dentro dessas grandes funções, eu acredito, sou pré-candidato a vereador, dentro dessa celeuma, se Deus me der a oportunidade, nessa minha 5ª tentativa de chegar à Câmara Municipal, eu tenho certeza, no primeiro dia, gravem aí, depois você me cobre disso. Justamente, por isso pode gravar e me cobrar. Vai estar aí. No primeiro dia, eu já tenho o primeiro projeto para lançar como vereador na cidade. Eu não vou abrir ele aqui, mas é um projeto que passa na construção familiar, é um projeto que permeia a questão educacional e assistencial, que vai ajudar o coletivo. Porque política nada mais é do que a prática do bem comum. Então nós temos que ajudar as pessoas, independente do nosso interesse. Nós temos que fiscalizar o prefeito, independente se o prefeito é nosso amigo ou não. Independente se eu tenho algum cargo de relevância no governo ou não. Então nós temos que fazer um trabalho voltado para a construção da cidade. Hoje a cidade cresceu muito. Eu acho que nesses anos que se passaram, a cidade teve uma evolução gigante. Tem muitas coisas por fazer. Obviamente tem. E essas coisas têm que ser feitas. Mas eu acho que a gente tem que mudar. Nós temos que colocar mais pessoas e pessoas novas, sem vícios, para que as coisas possam acontecer. Acredite, eu acho que um grande projeto é chamar 2 frentes. Aí eu tenho como
Hoje eu não tenho como te falar isso, até porque eu vou deixar aqui talvez a cereja do bolo, mas eu vou falar um pouco disso. E o que seria? Juntar duas frentes que estão isoladas. Quem? Primeiro, o povo, a municipalidade. Ninguém pergunta o que ele quer, de que forma que ele quer, o que acontece no bairro. Isso acabou. Não se tem mais aquelas frentes coletivas. Então tem que chamar o povo, como o povo fazia em 1990, ia para a rua para colocar broquete no chão, campanário, serraria, foi muito feito isso. Então precisa chamar o povo para uma realidade. E o povo vem quando ele vê seriedade. Quando ele não vê seriedade, ele não vem. E o segundo, os empresários da cidade. E aí entra uma lei que eu tenho certeza que a gente consegue fazer através da participação pública-privada. A gente criar incentivos e maneiras onde a gente possa evoluir nas áreas da saúde, nas áreas da educação, né? Em algumas outras áreas que às vezes, muitas vezes, elas possam estar esquecidas, no esporte, né? Não só Diadema, mas numa questão geral. E nessa daí você vai precisar dos seus colegas Claro, eleitos, né? perfeito. Vai ter que ter um diálogo bacana para que os seus projetos andem, né? Pelo menos seja aprovado. Entrando nessa questão, o que você pensa da política hoje? E como secretário de esporte, que você foi, ou melhor, subsecretário de esporte. Deve ter assumido por alguns dias também. Então foi secretário. Assumiu? Chegou a assumir? Não cheguei a assumir. Então foi subsecretário. Não fui subsecretário. Primeiro, o que você pensa da política? Já que você tem bons projetos, está com o objetivo aí, e um trabalho provavelmente já preparado para começar uma campanha, e com toda a expectativa, acho que como todos. Mas o que você pensa na política atual hoje? E a sua passagem como secretário, porque essa bagagem que você teve nessas funções, eu acho que vai ajudar muito, né? Perfeito. Eu acho que ela, assim, a política, como eu disse anteriormente, é a prática do bem comum. É aquilo que faz ajudar as pessoas. Nós não podemos nos esquecer que tudo na vida é política. Aqui é um ato político. As pessoas muitas vezes confundem, e agradeço a oportunidade de poder comentar um pouco aqui. Qual é a diferença da política e da politicagem? A política é o que eu faço, é o que você faz. Ajudar as pessoas, né? Ser ou não ser reconhecido, isso é consequência. A política é a prática de você ajudar um grupo coletivo. Agora a politicagem entra em enganar o povo, é falar mal de um, é falar mal de outro, é falar que o vereador é isso, que o João é isso, que o Zé é aquilo. E aí a gente não consegue construir verdadeiramente, né, um projeto coletivo. A politicagem é o desvio de verba, é a corrupção, é o mau uso do dinheiro público. E aí as pessoas se pegam na politicagem e aí falam mal do político. Nós não podemos esquecer que depende da gente. Se os políticos que estão lá não estão fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer, se você não está contente, né? O nosso amigo que está nos ouvindo aqui agora, se ele não está contente, né, com o quadro político da nossa cidade, dia 15 de novembro agora, não é mais em outubro. Poderá ser dia 15 de novembro. Não decidiram, né? Ainda. Então não decidiram ainda. Né? É o momento de você decidir. Agora, trocar voto em troca de qualquer benefício, não pode. Isso é um crime. É um crime de quem está fazendo e de quem está sendo beneficiado. Né? E dentro disso, quando você faz algo para o bem comum, as coisas andam. Está aí a minha maior experiência, que foi ser subsecretário de esporte. O secretário, eu passei pelo secretário, que foi o Adelson, o secretário, e finalizei... Secretário da Segurança Alimentar, você passou por lá também? Por lá também. O secretário, na ocasião, era o Adelson. Né? Eu passei pela Defesa Civil, o secretário era o Arquimedes. Né? E passei agora pela Secretaria de Esporte e Lazer, que para mim foi a maior experiência que eu tive. Nós conseguimos chegar em condições que poucos acreditariam. Né? Vou dar alguns números aqui da Secretaria de Esporte e Lazer. Alguns resultados. Agora, nesse ano que nós ficamos agora, vamos falar do último ano, nós conseguimos... Você tinha uma liberdade para trabalhar? Tanto com o Adelson quanto com o Paulinho. É difícil estar dentro de um cargo desse? É burocrático lá o sistema? É burocrático. É difícil. Tem que saber como funciona. Você tem que saber conduzir. E tem que ter uma equipe preparada. Então, o mérito, mesmo o mérito e o demérito, eu coloco o demérito, se teve alguma falha, eu coloco a responsabilidade, é minha. Em conjunto com o secretário, se falta alguma coisa, talvez nós não conseguimos fazer aquilo tudo, mas o que é tudo? O tudo para mim, o tudo para você pode mudar. Tem diferenças aí, tem diferenças. Mas, sem sombra de dúvida, tanto o Adelson quanto o Paulinho, 2 grandes secretários, muito bom. Fiquei mais tempo com o Paulinho, que me deu a liberdade. Mas também
qual foi o meu trabalho com o Paulinho? O meu trabalho foi assim, ó, olho no olho. Vamos falar a verdade. Vamos ser parceiros, porque ele tem as questões políticas dele, eu tenho as minhas questões, mas o importante maior do que isso é o povo, são as pessoas que usam os programas da Secretaria de Esporte e Lazer. E nisso nós achamos o que nos move, as nossas vontades. E aí o que nós fizemos? Nós reformamos cerca de 6 a 8 salas de ginástica, as salas ficaram impecáveis. E já eu te falo a custo. Né? Eu fiz matéria a respeito. Foi extraordinário. Então, foi uma passagem nossa. E não foi só reformar. No passado, vamos falar de alguns anos atrás, 12, 15 anos atrás, o que a gente tinha de reforma é passar uma tintinha. Não, trocou piso, melhorou alçapão, melhorou telhado. Mais do que isso, o equipamento ficou lindo. O equipamento ficou majestoso. Eu vou dar um exemplo da sala de ginástica do Serraria. Ficou muito bem montada. Vou dar mais um exemplo da sala de ginástica do Jardim Ruiz, que fica no Centro Cultural do Ruiz. Ficou maravilhosa. Talvez uma das melhores. Ruiz, Serraria e Ruiz. Estão competindo. E aí eu vou falar de uma que eu falo. O Serraria é meu... Acho que é porque eu sou do bairro, né? Então não tem jeito. Mas é os meus olhos. Mas aonde eu sempre trabalhei, que é no Piraporinha, e lá eu ficava, meu gabinete era lá no Clube Mané Garrincha. A sala de ginástica do Clube Mané Garrincha foi feita uma reforma que há 20 anos não se fazia. Há 20 anos não se fazia. Nós fizemos uma mega reforma extraordinária. Nós reformamos a quadra, melhoramos o piso, melhoramos o telhado, melhoramos a infraestrutura de chegada das pessoas, nós melhoramos a estrutura da sala de ginástica, como eu já disse, os beraus. Beraus tinha risco de uma criança encostar e cair lá embaixo na piscina. Nós fizemos uma mega reforma na piscina, fizemos o aquecimento das piscinas, e olha que bacana, melhor do que tudo isso, quando eu falo que é a prática do bem comum, nós saímos no início, quando eu cheguei, cerca de, no máximo, 300 pessoas, usuários das nossas piscinas. Eu vou falar um tema, das piscinas, 300 pessoas. Hoje nós deixamos lá mais de 3.500 pessoas cadastradas fazendo natação, hidroginástica, né? E outra, as crianças que nadam, inclusive toquinha tem, para nadar de forma bacana, profissional. As mulheres e as crianças, os senhores, os rapazes, os jovens, que lá fizeram natação, ganharam certificado, coisa que há anos não existia, que eu me lembro e nunca houve, certificado de natação, que você está apto a nadar, você conseguiu, e lá se consegue hoje, fazer a reabilitação. Então é mais do que um instrumento de melhorar as vidas das pessoas. Eu vou dar um exemplo, você sai da piscina, você entrava no chuveiro, era gelado. Né? Então foi feita uma mudança extraordinária. Lá, é muito fácil a municipalidade cobrar e falar, olha, você coloca lá um lugar sem placa, sem nada, você coloca o lixo no chão, você coloca a sua bolsa num canto, você não sabe que lá não pode entrar, com bolsa. Hoje não, está tudo sinalizado. Com tudo isso, eu participei dessa reforma estrutural no esporte, publicamos uma matéria de capa, eu acho que você deve ter recebido o jornal. Isso, claro. Eu te acompanho há muitos anos. Qual foi o valor disso tudo que você falou que ia me falar o valor? Então, não, eu ia te falar o mensurar. Nós tínhamos lá o mensurar do valor, eu não vou lembrar agora números exatos, porque quem cuidava dessa pasta, né, quem é ordenador de despesa 100% é o secretário. Então ele ordena os gastos da despesa. A gente auxilia o secretário. Por isso o nome de assistente, subsecretário, a gente auxilia ele. Hoje eu não consigo te dar os números, mas eu tenho certeza que dentro do que a gente tem, olha, sem sombra de dúvida, nós tínhamos um orçamento, eu consegui achar um período lá, um orçamento que passava dos 2 milhões para fazer tudo que a gente fez. Mas não chegou nem perto disso. 2 milhões, hoje a Secretaria de Esporte não tem isso. É lógico. Não, de repente a chegou receita da Secretaria coisa, de Esporte, na de época... repente o Estado resolveu mandar alguma coisa. Não teve, pelo contrário. Não sei. Então hoje tem 3 ONGs que administram artes marciais, a natação e o futebol. Então as próprias ONGs, nos seus planos de trabalhos, tinham que cumprir algumas tarefas. Entre elas, reformar o espaço que estava dando aula. Então, olha só como é que, dentro de um pacote, de uma parceria com uma ONG, que foi feito um instrumento jurídico para selecionar quem é essa ONG que vai fazer parte, um instrumento jurídico legal, né,
que é o chamamento público, né? Escolheu-se a ONG através de um plano de trabalho. Esse plano de trabalho tinha essas reformas. Então saiu tudo isso dentro dessa parceria. Eu costumo dizer que aqui em Diadema, que eu venho acompanhando, fazendo matérias, que secretarias que sobressaíram foi a cultura. Eu acho que o rapaz lá, o Eduardo Minas, fez um bom trabalho. Secretaria de Esporte. E também, quando estava o Atevaldo lá na Secretaria de Alimentação, da Secretaria de Alimentação, Segurança Alimentar. Então, eu acho que ele estava fazendo um bom trabalho também. Ele fez algumas coisas lá pontuais, de cadastro, organizou lá o estoque, a gente chegou, acho que, a publicar uma matéria também. Então, assim, essas três estavam sobressaindo bem na cidade. Quando a gente analisava, tentava olhar o que estava sendo feito, eu acho que essas três estavam indo muito bem. E aí perceba, são as três que menos recursos tem nas pastas. Então percebe que não é dinheiro? É isso que eu estou falando, não é dinheiro, é vontade. Não é dinheiro, é vontade. Essa foi sua passagem? Essa foi minha passagem. Uma passagem que hoje, sem sombra de dúvida, né, eu me desincompatibilizei da secretaria, né, até para também concorrer às eleições, porque também faço parte da ordenação de despesa, tinha que sair até dia 1º de abril. Na verdade, até dia 4. Eu saí dia 1º de abril. Pasmem, mas é o dia da mentira, mas foi verdade. Mas foi verdade. Dia 1º de abril eu saí da secretaria, né, pedi exoneração. Nessa daí a gente chegou agora a 50 minutos, 45 minutos de entrevista, viu? Você vai ter que ser rápido nas respostas agora, porque agora é o momento rede social. Então vamos lá. Criei agora. Porque ontem bombou com a Lena, não consegui ler todas, e aqui já tem um monte também. E é sinal que o negócio está indo bem. Então você vê aqui, vou ler algumas aqui. Feito. Enfim, o Chefe Brasil está assistindo, a Lu também, né? Lu, Frank Miller, o mais preparado, não vou falar, Lu, porque você é suspeito. Vamos apoiar nosso grande amigo Frank Miller, compartilhando e convidando meus amigos. Jonathan Souza, saudosa Abidene. Abidene, era conselheira tutelar, minha amiga, me apoiou nas eleições. É o conselheiro que está com a gente também, meu amigo de mais de 20 anos. Desistir jamais, não vou falar de novo não, Lu. Paulo Bezerra está assistindo, um abraço, Paulo Bezerra, Chefe Brasil também, está aqui. O Edmilson Batista está assistindo. Frank Lu, parceiros fundamentais, experiência, história aí. Só não sei quem foi que mandou, acho que foi a Ariane. Diadema apoia, Diadema apoia, vivemos as mulheres, Lu. A Lena, Diadema apoia, a Lena tá falando, ela veio aqui ontem. A Lena, minha amiga Lena. Isso, maravilhosa conselheira, extremamente profissional, sem deixar de ser amorosa. Francislene Arcanjo. Geraldo Lima de Oliveira, parabéns, Lu, pelo seu trabalho. Oi, ninguém tá falando de você aqui. É minha irmã. Francislene Arcanjo, minha irmã. Legal que ela tá assistindo. Mandar um abraço para Clementina Lapastina. Sabe quem é a Clementina Lapastina? Ela é minha sogra. Ela me acompanha. Tem que mandar um abraço. Dona Clementina, um abraço para a senhora. Ela me acompanha. Frank Lu, parceiros fundamentais, experiência história, foi a Ariane. Viver, as mulheres, Lu, acho que a Lena ainda. E por aí vai, Compartilhei. Família à base de tudo. Pré-candidato no olho do falar a verdade. Pré-candidato no olho do falar a verdade. Dulcinéia Ferreira. Dulcinéia, legal. Quando você vende seu voto, você vende o direito de cobrar consciência. Atenção, amor pela cidade. Avenida São Bernardo Ruiz. Mandou aí, eu falei para ela mandar. A Daiane LHP. Daiane LHP, legal. Frank Miller, meu pré-candidato, Apolinário, e por aí vai. O Inácio está assistindo. O Jean mandou um oi. Você conhece o Jean? Jean. O Jefferson está assistindo. Conheço o Jean no Gazu. O Jefferson, E, enfim, assim vai, estamos aqui apoiando esse grande amigo, Jonathan, de novo, e assim vai, E não para de chegar coração, é muito coração. Rapaz, isso é bom. Os corações é a Lu que tá mandando. Tomara, né? Fala Depois que rapaz, não me complica lá. Ela vai ver, ela tá acompanhando lá. É nada, a gente tem que você aí tem muita coisa para contar, então assim, eu quero que você fale um pouco da sua ONG. Como que ela foi criada, com que objetivo você criou essa ONG, o que ela é depois de 20 anos? Para a comunidade ou até para Diadema, não sei como é que é o atendimento. Perfeito, olha, verdadeiramente a ONG, e aí uma forma muito resumida, a ONG se fundou há 20 anos atrás, exatamente 19 de fevereiro de 2000,
Que é a ONG Macaé. ONG Macaé. E por que Macaé? Moradores da Associação Cultural, Assistencial e Educacional. Educacional. Nós queríamos colocar uma ONG que levasse assistência social, cultura e educação para os excluídos das políticas públicas. Então, todas aquelas pessoas que foram excluídas das políticas públicas e que tivessem alguma necessidade dentro dessas 3 vertentes, a função da ONG seria, no nosso pensamento, fazer esse trabalho. Hoje não faz. Faz muito mais do que isso. Hoje nós temos outras 4 ONGs dessa na cidade. Nós ampliamos o trabalho com a sede lá, Portinari, Campanário, Nações e Caema. Parabéns. Então hoje a gente ampliou esse trabalho. Hoje a ONG tem uma diretoria mais pujante, uma diretoria mais formal, que trabalha mesmo, né? Que trabalha com vontade, com dedicação. Não que antes não tivesse, é o que eu falo da renovação. Evoluindo, né? Mas vai evoluindo, vai melhorando, vai vendo aquilo que foi falho no passado e construindo o novo no presente. Quantas pessoas você atende? Agora, nesse momento, eu acho que não, né? Deve ter dado nesse momento, não. Agora é que nós estamos atendendo mais. Então, nós atendemos. Mas a questão de fazer o esporte, a cultura, não. Mas atendimento mais social. O atendimento social, a assistência social funciona muito agora. Nós temos nas ONGs cadastradas 436 pessoas. Nas 4? Nas 4. Pontualmente, 436, que a gente conhece onde mora, o bairro, o telefone, a gente sabe exatamente como é a vivência dela em casa, o que ela está precisando em casa, de que forma a gente pode ajudá-la melhor em casa. Hoje, as nossas assistentes sociais, a gente tem a Marlene, que representa um grupo de assistentes sociais que estão em formação, né? Que estão fazendo ali um trabalho, me fugiu o nome agora, que antecipa a formação, né? Poxa, deu um branco agora no nome do trabalho. A gente vai lembrar. Vamos lembrar. Então, tem assistente social formado e tem aquelas que não são formadas que fazem estágio, lembrei. Que fazem estágio. Então, tem as estagiárias de serviço social que acompanham essas famílias. Então, quero agradecer, inclusive, esse grupo. E esse grupo todos são de voluntários. Então, a ONG O Que Era Antes não tinha uma assistente social, hoje tem. A ONG O Que Era Antes não tinha uma formatação documental, hoje tem. Hoje tem 11 ONGs que têm o título de utilidade pública na cidade de Diadema, e a Macaé é uma delas. Dia 13 de dezembro de 2018, nós tivemos um título, né, votado na Câmara Municipal de forma unânime por todos os vereadores presentes da ONG Macaé, nos dando esse título. Em 2013, nós ganhamos do Jornal Brasil também um prêmio, né, que foi da melhor ONG na cidade, de uma das melhores ONGs na cidade em atuação social. Então, hoje, visto essa pandemia, né, nós temos ali, nós selecionamos aquelas 436 pessoas que a gente tem conhecimento e nós lançamos um programa Solidarizar é Preciso. E que programa é esse? É um programa que nós lançamos nas lives que nós estamos fazendo nesse período, né, uma campanha de doação, para que você possa doar 1 quilo de alimento. Fizemos uma parceria também com a FAD está nos apoiando nesse trabalho, está muito bacana, onde os próprios alunos da FAD nos ajudam nessa formatação e aqueles que precisam também tem um sisteminha que a ONG criou, manda para o aluno, se ele precisa de forma anônima, somente a ONG sabe que ele precisa, então a gente leva para ele um benefício que a gente arrecadou dos próprios alunos da FAD. E aquilo que foi feito, a gente passa para as famílias. Hoje, por exemplo, nós distribuímos o quarto pacote de cestas básicas de benefício que a gente doou, que recebemos nessas campanhas que nós fizemos Solidarizar é Preciso. Nós arrecadamos quase 4 toneladas de alimento nesse período de pandemia e distribuímos para essas famílias cadastradas na ONG. Então, o alimento, quero que você possa nos ajudar doando também, né? Vou aproveitar isso, não, tá certo, acho que toda doando para a ONG. Né? Tem o banco de alimentos que ajuda muito, mas a sua ajuda é importante. Ajudar a quem precisa nesse momento de pandemia é necessário para fortalecer a nossa estrutura governamental, a nossa secretaria, a nossa prefeitura e a nossa saúde. Porque se o cara não tem alimentação, ele vai ter problema na saúde, vai encher aqui o nosso instrumento de saúde, que são os nossos hospitais, os nossos UBS. Então, quando você ajuda com um aporte social alimentar, e não só alimentação, ligando, nós temos um grupo que liga para as famílias, para a senhorinha que não pode sair, que pode entrar em depressão. Então, essas coisas de PNL, essa minha formação me deu muito isso. A assistente social tem muito disso. Né? A luta tem muito disso. Então, nós separamos um grupo de pessoas para ligar para essas pessoas. Como é que a senhora está? Só liguei para falar que te amo. Hoje, falar que te amo é muito difícil. Quando a senhora e o senhor recebem essa mensagem, eles ficam maravilhados. Então, a ONG Macaé, e aí vamos perguntar, como que fundou a ONG Macaé? Como é que surgiu essa ideia? Surgiu essa ideia que lá atrás eu tive um problema de saúde. E eu não era para estar aqui contando essa história.
Diadema não tinha asfalto, como eu disse, não tinha nada, mas o que Diadema tinha muito e o bairro de Serraria tinha? A solidariedade daquelas pessoas. E aí nós fizemos a ONG pensando em retribuir tudo aquilo que aquelas pessoas fizeram comigo, que me levaram para o hospital e salvaram minha vida. Está aqui a Beata e o Dico Preto, né, que nos ajudaram muito nisso. Então eu fui grato e juntei 4, 5 amigos, né, para poder criar essa ONG que hoje está fortalecida, mas precisa ainda mais da ajuda de cada um dos ouvintes que estão aqui. E você vai ter. Se não for dos ouvintes, eles vão indicar, vão falar da Macaé. Com certeza. E outras pessoas, quem sabe, é com muita fé que a gente conquista, consegue as coisas também. E você tem. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta, não posso deixar de falar quem foi que fez a pergunta. Quero mandar um abraço pro Cabeção, do Bar do Cabeção, que é aqui embaixo na minha rua. Aqui? Na nossa rua. Ele falou, você não faz as minhas perguntas, meu. Pô, faz a pergunta pro rapaz lá hoje. E quando você for fazer a chamada, fala de que partido ele é. Me chamou a atenção. Boa! Aí eu falei, mas se eu já contar tudo no primeira chamada, não precisa mais vir o cara aqui. Perfeito. Mas aí ele falou, faz a minha pergunta lá e eu vou fazer a pergunta, mandar um abraço pro Cabeção. Tem um bar aqui. Pô, eu cheguei aqui, já tem 10 anos, ele estava aqui. Tem uma serventia bacana aí, uma clientela bacana, vem uns empresários bacanas aqui, viu? Para fazer network aqui no bar dele é interessante. Está fechado agora por conta. Eu não sei se está falando desse mesmo, mas eu acho que sim. É o Ceará. Eu acho que sim. Eu acho que eu estive no bar dele em uma das eleições e quem me levou, acho que é parente dele. Bibiana e Vicente. Eu não conheço. Conheço a esposa dele que ele é de lá mesmo. É ele. É de lá. Opa, olha. A esposa dele é Maria, trabalha com ele aí. Maria? É o Ceará. Se me falha a memória. Faz também. Então é aí mesmo. Então acho que ele vai lembrar de mim, o Cabeção. Chega de publicidade. Legal. Um abraço, Ceará. E ele faz o seguinte, pergunta para ele o que ele acha do governo estadual, federal, como é que ele vê o nosso ABC. Olha, que é uma coisa macro. Boa, uma coisa macro. A gente sai da celeuma aqui. Perfeito. Primeiro eu quero parabenizar a pergunta, foi uma pergunta extraordinária. Eu vejo assim, eu sou suspeito em falar do governo estadual. E por que eu sou suspeito? Porque eu sou fã de um governante, a gente se espelha em alguns. E eu me espelho em alguns. Eu sou do Partido Socialista Brasileiro. Eu tive uma passagem pelo PPS, que hoje é Cidadania, em 2004. Em novembro de 2004 eu saí do PPS e fui para o PSB. Hoje eu sou o segundo vice-presidente do PSB. Então tem o Marcos, Adelcio e eu. Então, estamos na direção do partido, de forma municipal. Por isso, gosto muito de um cara que conheci pessoalmente e tive o prazer de ir na casa dele, Eduardo Campos. Eduardo Campos. Que morreu. Fui na casa dele, sentei na mesa dele. Para mim foi uma honra, em 2013. Fui em Pernambuco falar com ele. Eu estive lá. Foi para mim a maior honra da minha vida. Eu estive lá. Gosto muito. Um cara que eu não conhecia, Miguel Arras. Você anda no Pernambuco, um cara extraordinário. Então, hoje, o que eu vejo nos governos municipais? Primeiro, eu não apoiei o Dória. E quer que eu diga? Não apoiaria nunca. Sabe por quê? Porque eu jamais estaria aqui, eu falo e volto a repetir, congruência. Aquilo que a gente fala tem que ser aquilo que a gente faz. Eu não posso ir na onda. Quando a onda leva, eu vou. Se a onda puxou, eu volto. Não posso fazer isso. E eu não faço. É uma coisa que está dentro do meu coração. Então, por eu ser do partido e eu ter uma pessoa inteligentíssima, graduada, formada, um cara espetacular, Márcio França. Apoiei Márcio França para governador do estado. Diadema representou de forma brilhante, foi o mais votado no segundo turno aqui. Um cara extraordinário. O Dória eu sempre tive ele como uma pessoa que está lá, mas foi montada. Sabe aquela bonequinha linda que a criancinha tem, mas foi montada? Colocaram uma roupa nela, colocaram um sapatinho, uma blusinha. Esse é o Dória. É o Botox agora, né? Mais de Botox. Então, o Dória, o que ele tem muito? Ele tem um marketing. Mas não vem fazendo nada. Ele está perdido. Ele não sabe, na minha opinião, o que ele faz. Ele não tem essa vivência. Mas ele não conhece, por exemplo, o marketing dele já está caindo. O marketing dele está caindo. Está derretendo. É isso, então está derretendo. Está escrito Dória, Doriana no calor derrete. Ele está sofrendo um calor, está derretendo. Brincadeiras à parte, o governo estadual decaiu de forma significante. Se nós formos falar do Geraldo Alckmin, tenho as minhas divergências com ele, mas muito melhor do que o Dória. Muito melhor do que o Dória. São Paulo perdeu muito pela falta do nosso amigo, meu amigo, né, que eu gosto muito dele, em São Vicente, fui muito para São Vicente, tive muitas reuniões com ele, tanto na sede do nosso partido, por eu ser um dos cabeças aqui da cidade, no PSB,
Perdeu muito com a derrota do Márcio França, mas vai voltar. Eu acredito que ele vai voltar. Então o Dória está congelado, está perdido, precisa de uma instrumentalização a mais. Eu acho que ele precisa de uma assessoria melhor ao lado dele. Tá feia a coisa. E eu digo mais, tá tão feio que, na verdade, eu acho que... E ele leva para o lado pessoal, a gente não pode levar para o lado pessoal. Ele tirou Diadema da rota de construção. Ele tirou Diadema de mandar recursos para cá. É uma vergonha ele mandar para cá apenas 17 leitos para a cidade de Diadema. Diadema é a segunda maior cidade em densidade demográfica. São mais de 12 mil pessoas por quilômetro quadrado. Diadema só perde para São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Então, por uma cidade dessa, 30 quilômetros quadrados, 27 de terra, 3 de mar, de água, né? A represa Bires, que permeia a cidade. Então, a gente não pode... Olha a pandemia, já foram 200 pessoas. E quantas mais vão até o final? E ele não mandar para cá estrutura para a gente passar por esse momento... É um crime. É um crime. Ele deveria ser preso por isso, me perdoe, não sei se isso cabe na lei, mas é um crime que está fazendo com a cidade de Diadema. A história vai contar depois. É isso, a história vai contar depois. E no âmbito nacional, sem sombra de dúvida... Continuando a pergunta do Ceará, do bar do Ceará aqui, do Ceará? Que ele que mandou essa pergunta, agora a questão do federal, né? Federal, sem sombra de dúvida, está perdido. É uma pessoa que se mostrou naquele momento um mal necessário. Um mal necessário, né? Naquele momento, porque a gente queria sair da corrupção, nós queríamos sair, né, daquelas mazelas que aconteceram, seja na Petrobras ou seja em outras instâncias. Não estou defendendo um e nem defendendo o outro, e nem criticando um nem criticando o outro. Eu estou falando o que as mídias sociais falaram, o que se provou aí em várias circunstâncias, em várias instâncias. Então eu vejo, o que falta hoje no governo federal é um pouco mais de humanidade. Está faltando um pouco mais de humanidade e um pouco mais de certeza. Isso não é uma gripezinha. Se lá atrás ele tivesse opinado pelo lockdown, há 40 dias atrás, hoje nós não estaríamos passando o que a gente está passando. Olha o que aconteceu na França. Olha o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha, ela sabe exatamente rastrear como é que está a pandemia. Ela sabe acionar o que aconteceu. Agora há pouco fecharam uma fábrica, não sei se vocês estão acompanhando. Fecharam uma fábrica e falou, olha, tem 2.500 funcionários, que 8 pegaram o corona. Então nós temos que fazer um trabalho com esses 2.500, porque senão como é que vai ficar a Alemanha? O mal tem que ser sanado na raiz. E não está acontecendo com ele. A gente não conseguiu fazer nem testes, né? Pois é. Isso que eles estão fazendo lá. País de primeiro mundo, né? É isso. Então hoje o que está faltando, seja no governo municipal, no governo estadual e no governo federal, o que está faltando, o Ceará, né? O Ceará. O Ceará, do né? Bar do Cabeção. Eu não vou chamar ele de Bar do Cabeção, não. Minha cabeça também não é. Então eu vou chamar de Ceará. Bar do Cabeça. Né? Então, Ceará, acho que o que está faltando dentro disso é a gente ir para o lado técnico. O que é o lado técnico aí? Nós precisamos mandar fabricar testes, comprar novos testes, se preparar, e quando a gente tiver um olhar, é claro, dá mais tempo? Não dá? Tem que se avaliar também. Isso é âmbito nacional. E quando a gente tiver dentro de nós uma condição estrutural para que a gente possa tomar uma medida de segurança, seja abrir ou seja criar um lockdown, ser feito, mas em base de uma questão técnica. Qual é a questão técnica? Compra os testes, bota para a população fazer, aí a população faz os testes, e aí a gente sabe que medida a gente tomar. Não adianta levar uma criança no hospital, se eu fazer o exame, vou dar uma bezetacil nela, sendo que o que ela precisa é uma AS. Olha o Estado, a incompetência é tamanha do Estado, que os testes que ele tem para fazer, pode fazer 3.000 dias, estão fazendo 670. Acompanhei uma reportagem agora, semana passada, me preparando para vir aqui para o jornal. Então falta. Então o que está faltando? Congruência. Eles falam uma coisa, mas na hora de fazer, agem de forma diferente. É isso aí. Obrigado, Ceará, pela pergunta. Eu acho que foi bem respondida. E a gente volta para a municipalidade. Boa. A gente volta para o nosso... Vamos lá, nosso métier. Nosso caixotinho aqui de política e tal. Eu acho que está vindo um programa logo mais de humor. Boa. Na rádio aí, se tudo der certo, o rapaz aí que está tentando produzir, a gente vai falar das personalidades políticas de Diadema, principalmente. Então, por favor, não brigue com a gente, é tudo uma comédia, é uma brincadeira. Espero que vocês não fiquem bravos. Mas vamos ver se a gente vai conseguir colocar em prática ou não, né? Você está no PSB, como você falou, pré-candidato a vereador, e você tem 16 anos. Há 16 anos, história já que
Sempre foi do PSB? Não, PPS, a primeira eleição. Verdade. Novembro de 2004 eu fui pro PSB. Aí já viu que começou errado, já pulou rapidinho. Já pulei, é isso. Foi eu que falei, hein, gente, não foi ele. É isso. Então, assim, eu quero que você, já que você está lá no PSB, vai defender ou não, você tenha mesmo pensamento, por algum momento vocês têm o mesmo pensamento de melhorar a cidade, enfim. Para não ser uma pergunta direta, eu vou deixar você com alguns minutos para a gente finalizar depois com o seu livro que você vai me presentear já. Beleza. Então vai ser uma pergunta para arrebentar a boca do balão. Vamos lá. Eu quero que você coloque ponto negativo e ponto positivo em 4 candidatos a prefeito. Eita laia. Então você tem aí 8 respostas. Vou pedir para você ser sucinto. O Marcos, tanto positivo como negativo, o que você pensa dele? Do Felipe, do Taca e do Pretinho. Pontos positivos. Primeiro. Vamos lá. Eu gosto da positividade, vou falar do positivo. E eu vou colocar os positivos, 2 pontos positivos. Mas eu acho que todos têm. Coragem. E é o que eu sempre falei aqui. Eu acho Quem que se coloca todos à disposição... têm um ponto positivo. O cara colocou, eu fui candidato a deputado estadual. Não é fácil. Não é fácil, eu tive quase 6 mil votos aqui na cidade de Diadema, sem dinheiro, sem nada. Com meia dúzia de amigos do PSB me ajudando. E a cidade também ajudando, obviamente. Aqueles que gostam de mim, que acreditam em mim. Mas de pronto, ponto positivo para todos eles. Coragem. Estar aqui, né, representando uma cidade, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Agora eu levo para um lado, e aí é claro, né, eu não poderia falar diferente disso, porque eu tenho congruência. Eu coloco um aval a mais num candidato. E aí sim, vão perguntar, mas é porque é do PSB. É claro, é congruência. Eu sou do PSB, eu não posso apoiar alguém que não é do PSB. Comecei falando do início. Meu candidato a prefeito, o nosso pré-candidato hoje é Marcos Michels. Não troco, não vendo, não empresto. É o meu candidato. Para mim, o mais preparado, o mais congruente. Eu acredito. Se eu não acreditasse, obviamente, eu ia ter 2 caminhos. Ou saía do PSB para manter a minha congruência, e eu tive essa oportunidade, tive vários convites, ou não apoiaria ele no PSB. Não apoiar no PSB, essa possibilidade não existe. Eu fiquei no PSB com o objetivo de fazer o Marcos Michels prefeito dessa cidade. Eu fiquei no PSB com esse objetivo, porque eu acredito nele. Ele tem congruência. E aí, Frank, ele tem congruência, mas ele é isso, ele é aquilo. Eu vou falar do Marcos Michels, eu não vou falar dos demais. Nessa questão boa, o que eles têm de positivo é sair candidato. O Marcos se supera de todos os outros candidatos que tem aí. Por quê? Quando ele foi secretário de Educação da cidade de Diadema, veja o que ele fez com a cidade. Está a prova aí. Quando ele foi secretário de Educação, não vamos muito longe, há poucos anos atrás ele foi secretário de Educação, o melhor secretário de Educação do estado de São Paulo. Recebeu inúmeros prêmios, a cidade ganhou, na época dele. O Marcos Michels trouxe o ensino SESI para cá, para Diadema. Então nós temos que lembrar, uniformizou todo mundo, equipou as crianças, reduziu, eu lembro como se fosse hoje, e ele não era do PSB ainda, quando eu fui lá no gabinete dele parabenizar. Porque ele, antes, para você conseguir uma vaga em creche, o que é muito difícil, dificílimo, você tinha apadrinhamento, só conseguia quem conhecia um político. Isso é um crime. A creche é um direito de todos, constitucional. Está lá, é uma competência, é uma prerrogativa, artigo 136 do ECA. O Marcos Michels, ele teve a grandeza de, no início, e eu acompanhei isso de perto, porque é um tema que a educação está dentro da minha nomenclatura, e eu acompanhei isso muito de perto. E aí eu percebi que ele tirou da mão dos políticos e falou assim, agora existe uma formatação de como conseguir a vaga em creche. Por quê? É claro, ele conseguiu equacionar a vaga em creche, saiu de um déficit, baixou, foi para outro, mas a demanda é grande. Nasce uma dezena de crianças por dia. Se não me falha a memória, são 600 que nascem por mês. Eu não tenho esse número exato, estava conversando com a minha esposa esses dias. Assim, Diadema vai ficar apertado. Mas nasce muita criança por mês. Então, é assim, o Marcos conseguiu revolucionar a educação. E uma das condições que passa por um bom gestor é ser visionário. É pensar globalmente, mas agir localmente. Ele pensou grande, trazendo o ensino SESI, e fez aqui, ó,
na casa da família que precisa da vaga em creche, resolveu o problema da vaga em creche para centenas e centenas de crianças, que independente se conhecesse um vereador A, B ou C, tinha o rei da creche aqui na cidade. Aí quem não conhecia tinha que entrar com um mandato de segurança. Hoje também é assim. Claro que é. Tá aí quantas crianças nascem por dia? Então nós temos que sair disso, tem que fazer um planejamento familiar, nós temos que fazer muitas coisas para melhorar isso. Mas, por tantas outras coisas, em especial pelo ensino SESI que o Marcos trouxe, pela competência de gestão que ele trouxe quando foi secretário de Educação, uma pasta difícil. Tem lá cerca de 25%, 27% do orçamento? Tem, mas é uma pasta difícil. Lidar com a educação não é para qualquer um. Nós temos outros aí que foi um fiasco. Para a educação tem que ter formação, tem que ter conhecimento, tem que ter amor, tem que ter muita coisa. E eu vejo que o Marcos tem. E aí eu quero falar um detalhezinho a mais do Marcos. O Marcos ouve. O Marcos, ele é humilde. Ele é simples. Não é simplório. Nós temos que entender. Quando eu falo é simples, é simplório. Não. É bobo ou fala bobeira. Tem duas coisas diferentes. Então, o Marcos é um cara espetacular. Eu gosto dele. Ele é o bom homem. E quando o cara é o bom homem, ele é o bom político. É assim que eu aprendi na minha vida. Então, ele é um bom homem. Por ele ser um bom homem e ter boas práticas, terá o meu apoio. Acredite. Eu tenho absoluta certeza. O Marcos será eleito prefeito dessa cidade. Tá aí. E agora a gente tem a parte ruim. Que não é ruim. É. Eu acho que essa coisa negativa é tudo para nos fortalecer. Talvez depois dessa reportagem alguns prefeitos me ligam. Frank, por que você falou assim de mim? Não estou falando de você. Quer ver? Vamos falar o modelo de gestão. Eu não voto no Felipe. Esquece, a possibilidade não existe. Trabalhar para ele não, é difícil. É quase impossível. Essa possibilidade não tem. E aí por algumas vertentes. E aí com muita clareza. 93 a 97, quem era prefeito da cidade? Felipe. O que aconteceu com o dinheiro da Dersa? Evaporou. Até hoje eu não tenho uma explicação. Talvez, se ele falasse para mim como é que estava, eu teria uma explicação. Talvez ele, né? Aí vamos lá, a ETCD. A ETCD na cidade, quem que lançou a ETCD? Felipe. Não. Foi o Gilson Menezes. PSB, Gilson Menezes. Falecido, quero honrosamente deixar o meu carinho para a família dele. Deixou maravilhosamente. Deixou redonda. Aí a ETCD acabou. E ele quer colocar esse descrédito no atual governo, sendo que foi ele. Vamos falar mais uma? A Saned. Então a gente fala, é um bom gestor, Será que é? Tenho dúvidas. Como pessoa, um cara bacana, gosto dele. Eu conversei com ele uma única vez, quando eu era conselheiro tutelar. Pô, nunca mais. Nunca mais conversei. A senhora fazia uma frente, né? Nunca mais conversei. Né? Eu nunca mais conversei, em uma única oportunidade. Então não dá. Você falar assim, olha, teve outros candidatos aí. O Mário Reale, eu gosto do Mário Reale. Né? Mas ficou muito preso a ele. O Felipe não fez aquilo tudo. Acho que o Mário Reale foi até um bom prefeito. Tanto é que eu apoiei o Mário Reale na primeira gestão. Não apoiei o Lauro. Né? Isso, a gente tem que ter congruência naquilo que a gente fala. E assumir também. E assumir. Acho que as pessoas vêm aqui na frente, têm medo de assumir. Eu não tenho medo de assumir. Eu vou falar aquilo que eu acredito. Então o Felipe não faço, porque o Felipe eu não apoio, porque, na minha opinião, é um péssimo gestor. Taca. Sem contar os problemas que teve, que a federal veio para cá, para Diadema. Então a gente não pode falar disso. Então eu acho, como eu não conheço o processo, não posso falar disso. Mas veio aqui. Então, por esse motivo... Ele já veio aqui também, se defendeu, falou que não tem nenhum processo contra ele, que ele vai processar. E eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Principalmente aquele empresário que falou que ele era o cara que gostava de dinheiro, era o mais ávido e tal. É isso. Então. As pessoas falam da gente, já falaram de mim, eu tenho naturalidade nas coisas que a gente coloca aqui. Então essa celeuma, eu não vou colocar da federal, pelo contrário, eu não sou advogado, eu não tenho esse querer de denegrir a pessoa por denegrir a imagem. Não. Eu estou falando de uma coisa que existe. E essas 3 autarquias aqui, eu estou falando que existe. E você acompanhou? E que eu acompanhei. Diademense, que Conheço Diadema. Fundação Florestan Fernandes, quem fez? Não sei. Quem fez foi Zé Augusto e entregou na mão do Felipe. Mas tá aí até hoje. Então né? foi ele quem entregou. Foi ele quem entregou a Fundação Florestan Fernandes. Mas quem idealizou isso? Zé Augusto. Então é assim, eu vejo o Felipe, infelizmente, não tem meu apoio. Esse é o ruim que eu falaria desse. O péssimo gestor. E o Taca, o que você acha de
Taca. Negativo nele. O Taca é um cara bom, beleza, mas o negativo do Taca é indeciso. Não tem coragem de atacar as coisas na frente, fazer um frontão e falar, estou aqui, vou fazer, sou oposição. Eu acho que a maior negatividade do Taca, gosto do Taca, tá? É um dos caras que eu gosto. Talvez se não fosse o Marcos, o Taca teria meu apoio. Entendeu? Para você ver, eu gosto do Taca. Mas é assim, não dá para apoiar uma pessoa que abandona a sua cidade e vai para outra cidade e lá não desenvolve verdadeiramente aquilo que ele fala que é aqui. Ele não tem congruência. Ele fala aqui, chega lá, mostra outra coisa. Ribeirão, ele foi secretário de habitação lá. Então nós estamos falando de obras, né? De habitação, ó, de obras. Então foi secretário lá. Como é que foi a gestão dele? Tem inúmeras questões que as pessoas não aprovam. Eu tenho vendedores lá, vamos falar, amigos, e eu tenho um grupo de vendas lá em Ribeirão. Eu pergunto para eles, e aí, pessoal, como é que tá aqui? Ixi, o pessoal não quer, fala, leva para Diadema. Eu falei, não. Então, por esse motivo, acho que falta nele uma pujança, falta nele, eu acho que ele ainda precisa saber o que ele quer. Está indeciso. Está indeciso. E para você lá, pelo que você pesquisou, fez um péssimo trabalho lá. Não teve uma... Ele poderia ter mostrado lá o que fez. Até para vender aqui. Até para vender aqui. O que ele traz vendendo de lá aqui? O que ele traz lá de novidade que ele fez lá em obras? Vamos falar só de obras. Vamos esquecer as outras 27 secretarias da cidade, 23 secretarias da cidade. Vamos falar só de obras. O que ele fez lá para que ele possa exemplificar aqui? Ele teve um modelo de gestão. Tá lá, o Frank passou no Mané Garrincha. O que o Frank fez lá? Eu posso vender isso e vou vender, até porque existe, é verdadeiro, é congruente. Mostrei aqui. Você acha que não vai colar esse colar. Grupo, como é que é? Eu sou do bem, não sou político. Eu acho que é cedo. Tá bom, o Dória não era político. Nós temos um exemplo do Dória. Né? O Dória não era político. E aí, o que ele fez? Abandonou com um ano, foi ser governador, vai abandonar para ser presidente. Aposto com qualquer um, vai abandonar para querer ser presidente. Ah, não, já direcionou isso faz tempo. Então é assim, precisamos ser políticos. Nós não podemos ser politiqueiro. Você falou isso no começo. Esquece. Tem o político que a gente está discutindo isso. aqui no debate, é a politicagem. É isso. E aí, pessoal, meus amigos que estão nos ouvindo, não esqueçam, nós temos que ter clareza nisso. O fato de ser político é um fato bom. Eu sou político e sou honrado. Eu não tenho absolutamente nada que mancha a minha história. Eu não construí nada à beira de coisas fraudulentas. Né? Então, a história nossa é uma história limpa. Então, a história do bom político também tem que ser uma história limpa. E tem muitos bons políticos. Falei aqui de alguns. Miguel Arraes, Márcio França, Eduardo Campos. Tem vários. Mário Reale foi um bom político. Claro que foi um bom político. Eu não estou falando da pessoa. Às vezes a gente leva para o lado pessoal. Marcos Michels, um excelente político daqui da cidade, da municipalidade. Talvez para mim um dos melhores. Né? Então é assim, tudo tem o seu tempo. Eu acho que o tempo do Taca não é ainda. E o nosso também está acabando. Vamos lá, então vamos agilizar. Faltou o Pretinho. Pretinho do Água Santa. Meu amigo, gosto do Pretinho. Né? É um outro cara, poderia apoiá-lo, claro que poderia, não teria congruência. Opa, apertei aqui o trem aqui. Eu não teria congruência. Eu sempre falei, é uma coisa que eu sempre falei para o Paulinho. Né? Eu não teria congruência se eu apoiasse ele e ficasse do PSB, não teria congruência nenhuma. Mas eu acho que falta no Pretinho duas grandes coisas. Um grupo politizado, um grupo político que possa ajudá-lo em várias construções. Eu acho que falta um pouquinho nisso nele. Né? E um pouco mais de experiência. É um homem bom, mas como eu disse, não basta ser bom. Então acho que tem algumas coisas a mais. Apoiaria? Poderia apoiá-lo. Claro que eu poderia apoiá-lo. Mas eu acho que o Pretinho hoje seria um bom vice. Um bom vice. Talvez o melhor vice. Quem são os vices de todos esses que nós estamos falando? Não tem. Não tem ainda, né? Não tem. Ele seria um vice para todos, então? E aqui eu não, ele não seria um vice para todos, não. Vou fazer uma brincadeira aqui, posso? Pode. Me permite? Já vamos abrir o programa de humor logo Vou mais. mandar aqui pro Pretinho. Fala, ele poderia ser o vice do Marcos Michels. Ganha no primeiro turno. Marcos Michels, prefeito, Pretinho vice. Top, chapa pronta. É só vir para conversa agora. Vamos conversar. Faço questão de ser o organizador desse bate-papo. Diálogo. Então, isso. Está nas conversas aí, Diálogo, tá todo mundo debatendo, vendo a melhor situação para a cidade. Perfeito. Então, e aí pensando, não no nosso umbigo, né? O pessoal, aí vou entrar num tema, o Marcos desistiu, o Marcos nunca desistiu de nada. Isso, o Marcos deixou de ser, nunca, eu estive nessa conversa, e lá atrás, uma conversa no gabinete do prefeito, 7h30 da manhã, eu participei, onde ali nós tínhamos um compromisso do Marcos ser prefeito para melhorar a cidade.
e aí apoiar o Márcio da farmácia. Foi esse o compromisso que foi feito. A famosa foto lá, um determinado A foto, que eu publiquei a acho que matéria. foi você que publicou a matéria, inclusive, eu estava lá do lado do Marcos. Exatamente. Então o Marcos não desistiu. Desistiu de nada. Porque o que o Marcos mais queria era que a cidade avançasse. O desejo maior do Marcos era que a cidade crescesse. E para isso era necessário ele deixar um sonho pessoal dele, de ser deputado. Se o Marcos fosse deputado, candidato, acredite, o Márcio da farmácia não ganharia. Porque o Márcio da farmácia ganhou por muito pouco. E eu ainda falei para o Marcos, Marcos, pelo bem da cidade, o que você acha? Ele falou, não, pelo bem da cidade eu não tenho que ser candidato. E qual é a sua posição? Não sou candidato. Então agora o jogo muda? Porque eu estou melhor na pesquisa, porque eu estou... Não, se juntar um grupo não tem pesquisa. O Lauro, quando foi eleito, tinha 2% na pesquisa. Márcio França, quando quase ganhou, tinha 0,7% da pesquisa. E ficou lá no segundo turno com Dória. Perdeu porque o Dória fez sacanagem, na minha opinião, falando conversas mentirosas, não que fraudou, mas falando conversas que não era verdade. Então, o Marcos nunca deixou, ele nunca desistiu. O que é desistir? O sonho dele. E aí eu comungo disso. Marcos vai muito na minha casa. Tanto é que o Márcio está eleito. É isso. O sonho dele, fazer a cidade bem. O erro foi dele? Não. O erro foi quem tratou com ele, que ele seria o candidato dele e agora não cumpre. Esse foi o erro. E tem muitas pessoas no meio disso. Eu acho que é isso. É congruência. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. A gente tem que ter sempre na vida da gente essa congruência. E esse é o Frank Miller, que levantou aqui a nosso Ibope. Tem gente aparecendo aqui de outros grupos. Obrigado, que não estava assistindo, alguém falou, vai lá que o cara tá... Mas, gente, isso aqui é uma conversa, é opinião, ele tem todo o direito, né, de se expor. Acho que é um dos primeiros que veio aqui e falou abertamente, que é o seu estilo. A gente tem que ser congruente. A palavra da vez é a congruência. Porque depois, quando você chegar lá para pedir um voto depois de direito, você não vai ser o que você vendeu. É isso. E lembrando... Superficialmente. É isso. E lembrando, olha só, é o que eu falei aqui, me perdoe aí. Eu não tenho nada pessoal contra o Felipe, não tenho nada pessoal contra o Pretinho, nada pessoal contra o Marcos, nada pessoal contra o Taca, nenhum desses eu tenho absolutamente, e nenhum outro. Eu não tenho problema político com ninguém na cidade. Eu gosto de todos e gosto mais daquele que faz mais a prática do bem comum. Tá aí. Ponto. Meu querido, eu ficaria mais um tempo, porque a gente tá aqui, o Ibope sobe. Você vê, a gente fica fissurado com esse negócio de Ibope, esse negócio é contagiante. Porra, você quer ficar, porque o pessoal tá aqui interagindo, tá assistindo. É isso. Mandar um abraço aqui pro Reinaldo Miguel, ele falou, concordo plenamente com você, amigo. Sabe as palavras, Reinaldo Miguel. Agora, qual foi a palavra que você falou? Será que foi com relação ao Taca? Porque foi logo depois que você falou do Taca. Então, aqui... Ou foi o Pretinho Serviço do Marco? Também. Brincadeira, Pretinho é meu amigo, porra. Eu vou falar aqui, ó. Paulinho fala o seguinte: como todos sabemos, o primo do Lauro levou para o PSB. Tem que ter também essa daqui, né? Vamos lá. Como todos sabemos, o primo do Lauro o levou para o PSB. Caso ele venha a ser eleito, quem garante que o primo não continuará mandando? Isso eu também não concordo, não. Paulinho JPF Freitas fala. Peraí, eu não entendi a pergunta. Ele quis dizer o seguinte: se caso o Marcos ganhar, e o primo, o Lauro, que apresentou a política para o Marcos, né? Basicamente é isso. O Marcos ganhando, será que não é o Lauro que vai continuar? São partidos diferentes, são grupos diferentes. É muito assim, é aquilo. Então eu vou dar o meu exemplo, posso? Olha, mais uma vez a palavra congruência, está aqui. Quando a Lucilene Alexandre foi conselheira tutelar eleita pela primeira vez, todos os opositores, que naquela época era o PT, todos os opositores falaram, vai ganhar, mas vai ser o Frank de saia, até que ela ouvisse. Para mim isso é uma forma muito desrespeitosa. E aí eu falo por quê? Não o caso da pergunta dele, mas quem falou para a Lu naquele momento. Então ali foi uma forma, o dele não, pelo contrário, o dele ele está fazendo uma pergunta, faz sentido. Está com a dúvida, pode ser. Mas aí eu tiro essa dúvida quando eu vou te falar o seguinte, a Lu foi infinitamente melhor do que eu. E aí eu não toquei a mão no Conselho Tutelar, porque se eu quisesse ser conselheiro tutelar, eu seria candidato, seria reeleição. Nesse caso, o Lauro não pode ser reeleito, porque ele já foi 2 vezes. O Lauro já cumpriu de forma brilhante o mandato dele. Tem muitas coisas por fazer, é claro que tem, e vai ter sempre, qualquer prefeito que entre vai ter. Agora, uma coisa é o Lauro, uma coisa é o Marcos, né? Uma coisa é a primeira-dama, a Carol, do qual quero mandar um abraço para a primeira-dama, uma pessoa espetacular, adoro ela, a minha esposa adora muito ela. Então eu não posso colocar, as pessoas são únicas, e cada pessoa tem o seu objetivo, cada pessoa tem a sua forma de atuar.
né? O Lauro talvez tenha um pouco mais dessa minha pegada, que é jovem. O Marcos já é mais tranquilo, apaziguador, mediador de conflito. Então não tem nada a ver o estilo de um, o estilo do outro. E eu não acho que há essa possibilidade, Né? se caso ele seja eleito, o Lauro vai não estar vejo. O influenciando alguma coisa. O PSB é um partido grande, talvez o maior partido da cidade, ou o segundo maior partido da cidade, tem uma diretoria, é um partido sólido, tem uma sede própria e tem uma construção encabeçada nesse partido. Então não é só o Marcos, é um grupo que tem junto com ele. Nós temos hoje 5 vereadores. Frank, a gente tem 3 minutos para a gente falar do seu livro, porque você também agora é escritor. Rapaz, agora não, né? Um tempo já. É o primeiro. É o primeiro. Mas já deve estar produzindo alguma coisa. Já estamos produzindo mais um. Eu quero que você fale um pouco do livro, porque assim, vi poucos escritores em Diadema. vi poucos escritores em Diadema. Mas temos, né? Bacana. E você também, né? Mas aí agora você é um político, né? Pré-candidato, aquela coisa toda, a gente está nessa história, falar um pouco da PNL, né? Fala um pouco do seu livro, apresente ele aí. Quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, porque eu acho que é isso, acho que a gente tem. Inclusive eu trouxe ele de presente, como você já falou. O que é esse livro? Eu sou coautor desse livro. E qual é o livro? Mindset Coach. E o que é isso? É uma jornada de transformação rumo à sua melhor versão. Então, dentro desse livro, nós queremos passar uma mensagem, conta nossas histórias. Então, aqui dentro tem 30 coautores. E o cara que encabeçou esse livro, que é o Edson Burger, que foi o meu coach, é o Instituto Edson Burger, que eu fiz esse curso. E você falou que eu sou Master Coach. Não, eu estou em formação. Faltam 2 aulas para mim me formar. Então, essa formação que eu estou tendo foram ao longo desses 3 anos. Então, eu faço uma formação pessoal com Rafael Fujikaki, do qual eu quero mandar um grande abraço, que é o meu grande coach, um cara que uma vez por semana, nós estamos juntos, seja virtualmente ou pessoalmente, por pelo menos 3 horas. Onde a gente traça as nossas metas, idealiza e bota mais clareza, né? Se fosse falar aqui um pernambucano, falaria, coloca mais tempero. Né? Nesse peixe. Bota mais pimenta, se fosse o baiano. É isso. Então, dentro dessa construção que nós tivemos, né, desse livro, eu fui convidado pelo Edson Burger para fazer parte da nossa história, um pouco da nossa história. Não dá tempo para contar toda ela aqui. Né? Claro, se tiver Mas a pessoa te encontra nas redes sociais falando do livro? Encontra. E quero, inclusive, falar para os nossos ouvintes aqui, né? Deve ter alguém da nossa equipe assistindo aqui, então coloca lá no chat, 947650558. Se você quiser conhecer mais desse livro, eu tenho ele virtualmente, posso mandar para você, manda para mim, né? Um pedido do livro pelo meu WhatsApp, eu mando para você com o maior carinho, para mim vai ser uma satisfação poder falar desse livro aqui. Aqui eu conto um pouco da minha história, falo um pouco de como que eu comecei a minha trajetória, não só política, mas a minha trajetória de vida. Tem uma passagem muito bacana eu vou dar um spoiler aqui um pouquinho, bem rapidinho, uma passagem muito bacana, que foi quando eu fui para a Bahia. Na volta da Bahia, eu estava com meu filho, Miguel, que eu trouxe hoje. E aí, nós fizemos um trabalho de coach com ele na volta da Bahia. São quase 30 horas de viagem. E eu falei, se você ficar metade dessa volta acordado, conversando comigo, fazendo aqui, dentro da nossa formação de programação neurolinguística, você vai ganhar um videogame, que era o que ele mais queria. Ficava 2 dias. Você ficou quantas horas, filhos? 17 horas. 17 horas acordado. Para uma criança? Leiam, para uma criança... Hoje ele tem 12 anos. Ele tinha 10 anos. Foi há 2 anos atrás. Mudou a vida dele. Porque ele conseguiu atingir um objetivo através da membrana, do que manda no cérebro, daquilo que você tem de melhor na sua vida dentro de você, da sua congruência, do seu querer. Então, dentro disso, eu conto essa história e falo um pouquinho. Esse livro não é um livro de autoajuda. Não é autoajuda. A autoajuda está dentro de você. É um livro muito maior do que isso. É um livro que transformou a minha vida. E eu não tenho dúvida, quem ler esse livro, aqui tem 30 grandes histórias. Quem ler esse livro terá a sua vida transformada. Basta você acreditar. Então tudo acontece com o poder da mente. Eu acredito que no momento certo, quando acontecer essa eleição, nós seremos eleito vereador. E por que nós? Porque não é a minha vontade pessoal, é um conjunto. Esse livro é a mesma coisa. Acreditei que era possível. Como eu acredito que é possível a gente fazer um livro
pessoal da história do Frank Miller. Porque o Frank Miller não é só político, tem muita coisa. Sou pai, sou filho, sou amigo, e é um pouco disso. E é por isso que a gente vai encerrar o programa, quando você falou de amigo, né, eu não vou te deixar terminar o programa. Eu vou ler, porque senão você toma todo o meu tempo. Perfeito. Vai acabar minha... Eu queria ler porque eu achei interessante essa mensagem aqui. Eu acho que, para sintetizar essa entrevista de quase 1h30, vão brigar comigo. Sério? Vão depois querer que eu faça 1h30 também com outras pessoas. Mas também já te convido de antemão para a gente falar sobre o livro, sobre essa questão de PNL, que eu acho bacana, interessante, no momento mais neutro, né? Em outro horário também. A gente voltou com o programa às 11 da manhã. Mas já quero te agradecer pela participação hoje aqui. Foi rica, bastante. Gratidão. Eu acho que vai movimentar um pouco mais a política agora também, que está na hora. Precisa, é isso. Está todo mundo muito quietinho, escondido, está na hora de sair das tocas aí. E por mais que você for falar mal do Franco e do seu concorrente, seja educado. Dá para você falar com educação, sem ser mentiroso, sem ataque violento, porque não é só violento de agressão física, as palavras também são violentas. Então, o que ele falou aqui dos outros candidatos, comunicação quando passar violenta aqui, terá a mesma oportunidade, e eu acho que é isso. Vamos dar uma aquecida nessa política. E para encerrar, já te agradecendo pela participação, eu quero ler essa mensagem aqui, que o cara fala o seguinte: quero agradecer o Frank Miller, pois ajudou e muito o meu irmão, que estava na UTI. Muito obrigado, sou muito grato, que Deus ilumine o seu caminho sempre. Um grande abraço. Sou seguidor, vou seguir você sempre, você é o povo nota 10. Então ele fala o seguinte: quem é o irmão dele? Toquinho, da rua Nagasaki. Toquinho, sei quem é. Quem é o cidadão? Rapaz. William Barbosa. Acho que para você, assim, né? Rapaz, eu nem sabia que ele estava... ele mandou uma mensagem quase agora no finalzinho. E ele fala, ele está agradecendo você porque você ajudou o irmão dele que estava na UTI. Só você sabe da história. E tá aí. A gente encerra o programa, senão, se eu deixar ele falar, ele vai querer falar mais uns 20 minutos. Se você me permitir 10 segundos. 10 segundos. Eu quero encerrar agradecendo. Quero que você me perdoe a indelicadeza, né? Eu sei do horário, mas agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer ao William, agradecer a todos os amigos com muito carinho, a nossa equipe, e pedir para você, acompanhe a gente no YouTube, temos uma página no Facebook, Superar é Preciso, nós temos que superar esse momento, e temos o nosso WhatsApp, nós temos também o nosso Facebook, então acompanhe a gente nas nossas mídias sociais, mas mais do que isso, toda quarta-feira nós estamos às 19h40 fazendo uma live. E essa live também fala de superação no momento de pandemia, mas não falamos nada de pandemia. Aí é a programação neurolinguística que você falou. Nós usamos muita técnica dessa. Então eu quero que você acompanhe na próxima quarta a gente também. É só buscar Frank Miller nas redes sociais. Só buscar Frank Miller na rede social e a gente transmite pelo Facebook do Frank Miller. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer o Frank novamente pela participação, que foi, como eu já disse, rica. E já apresentar o convidado de amanhã, que é um colega também, que é o Cabo Ângelo, estará aqui amanhã, acho que vai ser bem polêmica também. Eu estou pensando em fazer a chamada dele com 2 palavras bem, né, daquelas potentes, pesada. Eu acho que diz tudo. Então amanhã a gente bate um papo aqui com o Cabo Ângelo. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez, Frank, e até amanhã às 17 horas. E esse é o seu livro. E esse é meu livro, pô, antes que você esqueça de falar, eu vou ler de cabo a rabo. Obrigado, gente, até a próxima. Até mais, até a próxima.